porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 4 pontos importantes nos darão a melhor compreensão sobre as 3 fases do julgamento final. Primeiro ponto, o juízo de investigação pré-advento, julgamento de investigação que acontece antes de Jesus voltar à Terra, é a primeira fase do julgamento final. E como demonstraremos na Bíblia, essa primeira fase já começou. Como foi lido em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O conceito de um juízo investigativo pré-advento do povo de Deus, um julgamento de investigação que acontece antes de Jesus voltar à Terra, está fundamentado em vários ensinos bíblicos básicos, nos quais quero destacar apenas a ressurreição. Na primeira ressurreição, os justos recebem a sua recompensa, a vida eterna. E na segunda ressurreição, os ímpios recebem a morte eterna. João capítulo 5, versos 28 a 29, Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6 e 12 a 15. Isso significa que todos os seres humanos passarão por um tipo de julgamento antes de Jesus voltar, antes da ressurreição. Porque na ressurreição, todos receberão a sua recompensa final. Em Daniel capítulo 7, dos versos 9 a 14, antes de Cristo receber o seu reino, acontece um julgamento de investigação no qual são examinados os livros. Em Mateus capítulo 22, dos versos 1 a 14, antes da grande festa do casamento real, acontece uma investigação dos convidados do casamento, no qual são examinadas as suas vestes nupciais. No livro do Apocalipse, capítulo 11, versos 1, o julgamento investigativo pré-advento é referido na tarefa de medir os que adoram no templo de Deus e no anúncio de que chegou a hora do seu julgamento. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 7. Um estudo mais profundo de Daniel, capítulos 7, 8 e 9, nos revela quando começou esse julgamento de investigação, que terminará um pouco antes de Jesus voltar. O segundo ponto importante na nossa compreensão das 3 fases do julgamento final é que o juízo milenar é a segunda fase do julgamento final. É o julgamento de confirmação, que acontece depois de Jesus voltar à Terra e levar o seu povo ao céu por 1000 anos. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 a 3 e Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Na Bíblia, a segunda vinda de Cristo é marcada por 4 eventos importantes. Evento número 1. Tanto os santos vivos quanto os ressuscitados encontrarão o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Evento número 2. Todos os santos serão levados para o céu para habitar nas moradas celestiais que Cristo mesmo preparou para eles. João capítulo 14, versos 1 a 3. Evento número 3. Durante o milênio, enquanto a terra permanecer desolada, os santos julgarão e reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. Jeremias capítulo 4, versículo 23 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Evento número 4. No final do milênio, a nova Jerusalém descerá a esta terra e se tornará o lar eterno dos santos. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 3 e de 9 a 11. O terceiro ponto que nos ajuda a entender a compreensão dessas 3 fases do julgamento final é que o juízo executivo é a terceira e última fase do julgamento final. O juízo executivo é a leitura e a execução da sentença punitiva final sobre os ímpios, a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. O juízo investigativo pré-advento começou em 1844, quando tronos foram colocados no lugar. O tribunal estava sentado, os livros foram abertos e os anjos têm o privilégio de participar como testemunhas desta primeira fase do julgamento final. Daniel capítulo 7, dos versos 9 a 10. O julgamento milenar começará depois que os santos forem levados para o céu e se assentarem em tronos e o julgamento for confiado a eles. E mais uma vez os livros celestiais serão abertos e os mortos serão julgados segundo as suas obras pelas coisas que estão escritas no livro. Apocalipse capítulo 20, versos 4 e versos 12. Nessa segunda fase do julgamento final, os santos terão a oportunidade de participar do julgamento de confirmação, examinando os registros celestiais para verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, Judas capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 20, dos versos 4 a 6. No final do milênio, todos os mortos ímpios são levantados dos seus túmulos para receber suas sentenças punitivas finais. Essa será a última fase do julgamento final, o juízo executivo. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. O quarto ponto que nos ajuda a entender essas 3 fases de julgamento final. O julgamento final tem 4 objetivos. Primeiro, justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás, de que é injusto na maneira em que trata as suas criaturas. Segundo, confirmar a imparcialidade das recompensas dos justos. Terceiro, demonstrar a justiça dos castigos dos ímpios. Quarto, dissipar todas as dúvidas que possam levar a outra rebelião no universo. A destruição final de Satanás e seus anjos e todos os ímpios purificará o universo do pecado e de suas consequências. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Meu amigo, chegaremos à conclusão que tudo o que Deus poderia ter feito para salvar a humanidade de se perder eternamente, Ele fez, mesmo com um grande custo para si. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aqueles que estarão perdidos fizeram escolhas que os levaram a esse final triste.
é o amor de Deus. E somente o amor de Deus que também exige justiça.